Agora já vamos para um assunto que tem relação com as telecomunicações. Professor, o senhor que viaja bastante aí pelo interior de Mato Grosso, já sabe que em alguns trechos, ou por muitos e muitos quilômetros, ou alguns municípios, existe uma dificuldade imensa de só conseguir ter a telefonia móvel. Já passou por uma situação dessa, professor Haroldo? Isso é muito normal, né? Porque faltam muitas antenas ainda no estado de Mato Grosso. Inclusive, a CPI do Diego identificou exatamente isso, né? Exatamente, Daniel. Você também viaja, trabalha, tem coberturas aí no interior de Mato Grosso e tem que ficar procurando, né, o sinal de internet e a dificuldade para as pessoas que moram nessas regiões, né, na área urbana, aqui também na região metropolitana, alguns pontos existem dificuldades. E a CPI da telefonia, que é presidida pelo deputado Diego Guimarães, identificou que em todo o estado de Mato Grosso faltariam pelo menos 1.920 antenas. Isso quer dizer o quê? Tem municípios que não têm nem mesmo 10% do volume que precisaria ter de antena para que todo mundo tivesse acesso às telecomunicações. São dados preliminares da CPI da telefonia. Vamos ver alguns detalhes, então, importantes que o deputado traz para a gente? Infelizmente, esse déficit, acredito eu, que seja das causas sintomáticas que trazem essa má qualidade na prestação de serviço no estado de Mato Grosso. E mostrando aí que as empresas deixam a desejar e que elas são muito boas, às vezes, para poder vender pacotes, vender propaganda, falar em propagandas da venda dos seus produtos, mas infelizmente não entregam ao Mato Grosso aquilo que deveriam. As operadoras, elas, de acordo com a regulação, o contrato que elas assinam com a Anatel, com o Ministério das Telecomunicações, elas têm a obrigação de fazer investimentos. E eu tenho dito muito que Mato Grosso é um caso atípico no Brasil, por conta do nível, da quantidade que o Mato Grosso tem crescido nos últimos anos. Comparando aí o ano de 2019 para o ano de 2022, o último ano, ainda não fechamos 2023, as empresas diminuíram seus investimentos em Mato Grosso em aproximadamente no Brasil, em 2,5 bilhões de reais. E Mato Grosso certamente foi um dos estados que foi prejudicado por essa queda de investimento das empresas. As informações que chegam para eles é que a telefonia em Mato Grosso é boa. Por que eles dizem que é boa? Por quê? Porque as empresas atenderam há 10 anos atrás o número de antenas necessárias conforme o contrato que eles afirmaram no leilão do 4G. Contudo, em 10 anos Mato Grosso cresceu, isso não foi revisto. Então, muitos municípios que há 10 anos tinham ali 10 mil habitantes, hoje está com 20, 22 mil habitantes. Segundo, poucas reclamações chegam até eles. Por quê? Porque as reclamações dos consumidores mato-grossenses que chegam até a Anatel são aquelas feitas nos veículos oficiais, veículos de reclamações oficiais, como o Procon e também o site consumidor.gov. A CPI vai emitir esse relatório vai ser encaminhado para a Anatel e certamente a Anatel, enquanto fiscal do contrato com essas operadoras, ela vai ter que punir essas empresas. As empresas precisam sentir na pele, porque para punir o consumidor eles são bons também, né? Você deixou de pagar em dia uma tarifa, você deixou de pagar em dia uma fatura, você atrasou um pagamento de uma parcela, eles vão te cobrar multa, eles vão te cobrar juros. Agora eles estão deixando de prestar o serviço como deveriam prestar, conforme o contrato, e eles não estão sendo punidos. Olha só que situação e que prestação de serviços essa CPI, viu? Eu concordo com o instrumento de fiscalização dela, com o objeto dessa CPI, porque vai atender 100% de todos os mato-grossenses. E para você ter uma ideia da dificuldade de comunicação em alguns municípios, nós preparamos aí, através dos dados preliminares, a situação de algumas regiões. Nós separamos apenas as mais críticas para que você tenha um pouquinho mais de amplitude e entender a deficiência de comunicação. Vai entrar aí uma arte com alguns números que nós selecionamos, que coloca aí, olha, antenas de telefonia móvel em Mato Grosso. O ideal, o mínimo, tá? 3.557 antenas, levando em consideração o fato de que esse número corresponderia uma antena para cada 1.000 pessoas. Isso aqui no Brasil. Na China, por exemplo, são 350 pessoas para uma antena. Olha a diferença. Aqui no Brasil seriam uma para cada 1.000 e nem assim aqui em Mato Grosso tem a garantia disso, porque instaladas hoje são 1.637, ou seja, faltam quase 2.000 antenas. Esse é o saldo geral, colocando então como não ideal ou aceitável que se tivesse pelo menos então 3.557. Nós separamos alguns municípios também aqui da região metropolitana e outros do interior. Olha lá, em Cuiabá faltam 208 antenas. Olha o número, é muita antena faltando aqui. Várzea Grande, 154.
Os investimentos são altos, né, para colocar antena, alocação da área, infraestrutura, mas é uma questão contratual que está em desrespeito. No interior, a situação é ainda pior. Nós temos aí alguns municípios que têm apenas uma antena, deveria ter 30. A gente vai trocar agora de tela trazendo Rondonópolis, faltam 100 antenas. Colniza, faltam 38. Vila Rica, 23. Campinápolis, 15. Juara, 30 antenas. Alguns municípios que são atendidos, né, de forma exemplar são aqueles pequenininhos, viu? Que tem apenas 1.000 habitantes ou 1.500 habitantes, porque aí tem que ter uma antena, aí não tem jeito, né? Pois é, aí a CPI vai trazer então elementos, professor, porque vai ouvir também a Anatel, que é uma autarquia que existe desde 1997 e fiscaliza. E o deputado fiscaliza o quê? Você me fala? O deputado falou exatamente sobre isso, que os dados que a Anatel tem não são dados reais. Por quê? Duas situações que é importante. O deputado disse, a população não tem o hábito de registrar a reclamação. Por isso que ele disse, para a Anatel, a telefonia aqui em Mato Grosso, a móvel, está tudo bem, porque só 800 reclamações chegaram à Anatel. Por exemplo, o senhor não viajou para o interior? O senhor reclamou? Não reclamou. Então, a Anatel não sabe que o senhor encontrou dificuldade. É isso que o deputado quis dizer. Então, as informações que chegam até essa autarquia... só fiscaliza na medida que eu reclamo? Sim, tem que ter uma prestação de os contratos também, com certeza. A Anatel tinha que fiscalizar as telefonias e não acreditar em relatório de telefonia. A telefonia notifica ou subnotifica, de certa forma. A Anatel acredita no relatório que vem de telefonia, com uma deficiência dessa de mais de 1.900 antenas. Ah, você me poupe, pelo amor de Deus. Quer dizer, é muita ingenuidade. Quer dizer, a Anatel, para falar bem a verdade, não fiscalizou nada. Zero. Porque, veja bem, e essa é a prova cabal, daí a eficiência dessa CPI, a prova cabal de que realmente o que eles estão prometendo, eles não estão entregando de forma contratual. Ludibriando mesmo na malandragem o cidadão. Porque nós estamos há 10, 15 anos, sabe-se lá quantos anos aí, com uma deficiência. Como é que pode, né, você vender alguma coisa considerando que você não tem, de certa forma, o ideal para entregar uma prestação de serviço à altura, com qualidade para o cidadão? Ou seja, as empresas de telefonia, sabe-se lá por má fé ou não quero afirmar absolutamente nada aqui, tá? Mas no mínimo omitiram esse dado, que é um dado importante para a prestação de serviço ao cidadão no processo de vendas. Isso para mim é crime. Se eu vou lá e compro um pacote de telefonia e o cara me promete entregar uma qualidade na ponta e eu não tenho essa qualidade, só depois de 10 anos eu descubro que eu fui ludibriado por conta da falta de estrutura de transmissão, né, para que realmente eu pudesse ter qualidade no recebimento, no sinal do pacote de internet ou do pacote de telefonia que eu contratei, realmente eu fui enganado. E é assim que o cidadão deve se sentir enganado. Então, o papel da CPI está sendo muito bem feito, né? Primeira CPI que eu vejo que tem uma certa efetividade e está trazendo respostas importantes. As empresas de telefonia, elas precisam ser punidas mesmo, tá? Porque, veja bem, quem é que vai devolver o que eu paguei no meu contrato de telefonia? Porque eu não tive aquilo que foi contratuado, que foi compactado, que foi acordado entre as partes, entre eu e a telefonia. E assim tem milhares de matogrossenses que estão passando por essa situação. Então, assim, eu acho, Luciana, que é criminoso a coisa, sabe? Porque, veja bem, se eu não cumpro com um contrato, alguma coisa está errada, né? E eu acho que ou tem anuência da Anatel, né, ou simplesmente ela botou panos quentes aí para, em acordo com as telefonias, entendeu? Deixar a coisa acontecer do jeito que está acontecendo. Então, eu acho que realmente elas precisam ser punidas. Com certeza, tem que ter punição e também, no final, a melhora da prestação de serviços. E aí, por exemplo, Daniel, justificaria o fato de que ficamos 12 anos aí sem o censo do IBGE, porque também esses contratos são firmados e colocados, né, como regramento, o número que a gente viu proporcional de antenas para a população. Tudo bem, existe um déficit, sempre vai ter que ter investimentos em andamento, mas a quantidade, né, de antenas que nós não temos parece que ficou muito superior ao último censo, porque pode falar isso, olha, há 12 anos nós tínhamos um número X de habitantes, a população cresceu, mas
Eu não diria que a população cresceu quase o dobro, porque o que a gente tem ali é a metade do que deveria ter de antenas. Então, nós temos dois menos da problemas. metade, né? Exatamente. Menos da metade. Dois problemas. A esse falta de cálculo- fiscalização da Anatel. Sim. E também existe a necessidade do consumidor aprender a reclamar mais? Precisa. Claro. Nós temos que nos educar para isso. Mas os contratos precisam ser fiscalizados. É responsabilidade da Anatel, que é uma autarquia que existe desde 1997. E se você, Daniel, ficar devendo para alguma operadora, Ave pode Maria. ter certeza que o seu nome vai ficar sujo. Você vai ser perseguido por ela. Mas agora é o momento de inverter o jogo, viu? Vou até parabenizar aqui o deputado Diego Guimarães por agora inverter e perseguir todas as operadoras que atendem aqui em Mato Isso. Grosso. E ele já disse, olha, houve aqui um grande desrespeito na primeira oitiva em que mandaram representantes das 3 operadoras e não nos trouxeram nenhuma informação. Foi um completo descaso. Então, é uma sensação de que tudo vai continuar como está tudo Exatamente. bem, e não é assim que vai permanecer. Nesse momento, seguem com audiências públicas no interior de Mato Grosso, ouvindo a população para poder colher o tamanho da má prestação de serviços. A Anatel vai ser convocada e novamente os representantes dessas operadoras. E tem que ter punição, sim, para reparar todo o prejuízo. Exato. Mato Grosso tem uma extensão territorial muito grande, uma densidade demográfica baixa, né? E assim, as pessoas ficaram resignadas com isso, né? É muito comum você falar assim, fui lá para Conisa, fui para Juruena, fui para Juara, lá só pega o sinal da operadora A, né? Aqui não tem operadora B ou C. É para ter todas funcionando, né? As principais que dominam o mercado aí, que gastam bilhões com marketing e com toda a expansão pelo país todo, né, e conseguem aí vender até mais linhas do que o número de pessoas no país, né? Aqui no Brasil é assim, né? Porque cada um pode ter 2 ou 3 linhas no seu nome. E elas faturam muito aqui no Brasil, né? 220 milhões de habitantes, e o serviço era para estar cobrindo todo o território nacional. Nós temos um estado, tudo bem, muito grande, um terceiro maior do país, né? É mal distribuído em relação à população, mas esse cálculo aí é muito real, né? Já leva em consideração que a população de Mato Grosso é 3,5 milhões, né? Se é 1.000 pessoas para cada uma antena, 3.500 antenas seriam necessárias para o estado de Mato Grosso. Até mesmo aqui na capital a gente tem problemas, dependendo de onde você está, não precisa estar muito afastado lá no Cinturão Verde, não, né? De repente até perto do centro, né? Tem problemas com sinal, com a operadora A, B ou C, né? E aí você vai ver quais são as principais patrocinadoras de grandes eventos, né? Você vê o tanto que se gasta de marketing, de mídia por essas operadoras no Brasil todo, eles faturam muito alto mesmo, era para ter um serviço realmente ótimo, né? O 5G agora é um novo horizonte que se abre aqui no estado de Mato Grosso, era para estar realmente funcionando de forma muito boa e intensa. O que dizem muito em relação, inclusive, ao sinal da internet aqui no Brasil todo, é que, na verdade, você contratou X de velocidade, você tem menos 2x sempre, né? Não é aquilo, não é aquilo que você contrata, não. É a mesma coisa você ser um anunciante, você procurar o Grupo Gazeta de Comunicação e falar assim, eu quero falar com o estado todo, quero um anúncio de 30 segundos da minha empresa para o estado todo. Você alcança o estado todo? Eu alcanço o estado todo. Aí veicula, não alcança o estado todo. Isso é um crime, rapaz. É a mesma coisa. E outra, eles estão mentindo de um com o outro, uma telefonia com a outra, nessa questão da portabilidade, entendeu? Um mentindo que entrega uma coisa mais que a outra, considerando que eles não têm a quantidade de antena suficiente para entregar a prestação de serviço a contento. Você está entendendo onde é que está o crime da coisa? É por isso que elas precisam ser punidas. E o desafio é esse também. Não tem a estrutura que elas estão prometendo que tenha. Na Anatel receber um volume maior de reclamações, as pessoas não costumam reclamar realmente. Falar, já que eu vou lá para Alta Floresta, eu sei que lá não pega a operadora tal. Não, é para pegar sim, é para isso, né? Que eles o contrato é para isso que acontece. A Anatel, eu acho que a Anatel sabe de tudo isso, né? Não é provocada e não acaba não fiscalizando, porque é o papel dela, é uma agência regulatória também dos serviços concedidos. No PROCON tem muita reclamação, né? Tem. No PROCON tem muita... A telefonia móvel acho que é número 1. Então, PROCON tem muita reclamação. De Quer dizer, o cidadão em si é a parte mais fraca, é a ponta mais fraca dessa história toda. Ainda bem que a CPI está dando resultado. Né? Agora está na mão do Diego Guimarães, como deputado, que foi legitimado para isso, né? Para cobrar essa punição, tá? Até mesmo um ressarcimento, né? É porque eu acho que foi
uma malandragem, você me desculpa, entendeu? Porque você vender uma coisa que você não tem, realmente não é por aí, né? Olha só, e tem algumas mensagens já chegando aqui, separei algumas, tem um volume grande falando já da telefonia móvel, mas temos algumas mensagens nesse momento aqui para a gente entender as regiões em que as pessoas mais estão reclamando aqui, que estão nos assistindo, claro. Olha, meu telefone da operadora TIM aqui no Pedra 90 é muito ruim de sinal. Bom dia, bancada, não precisa ir longe. Passou o Trevo do Lagarto, já não funciona nenhuma operadora. Eu sou o Augusto de Várzea Grande, é verdade. Já fiquei perdida muitas vezes aí procurando propriedades rurais para gravar. Professor Haroldo, você não consegue falar com ninguém, é uma dificuldade. Parece que você está lá no deserto, né? Não está não, está aqui na região metropolitana ainda. Bom dia, bancada. Na região do município de Chapada, chega a ficar em um mês, de 7 a 8 dias sem sinal. E sempre que as pessoas reclamam, eles dizem que é o problema no sistema. Chapada. É o Rony do Jardim Leblon. Chapada, né? Chapada. Bom dia, bancada. Parabéns, Daniel, pela passagem do seu aniversário. Sou um telespectador assíduo e gosto muito dos seus comentários, sempre equilibrados e imparciais. Que Deus abençoe grandemente sua vida e faça chover uma tempestade de bênçãos sobre você. Amém, meu amigo. Obrigado. É isso aí, gratidão sempre, né? Gente, olha aqui. Bom dia, tem aqui de Rondonópolis, ao seu de Rondonópolis, sobre a telefonia, além do que não tem cobertura por causa de antenas, nas cidades, as companhias oferecem pacotes de 200 mega, 400, 500 e olha, quando não chega na sua casa, não chega 10 mil vezes. Abraços. É verdade, gente. Vamos aqui então para mais mensagens. Para cobrar, essas operadoras ligam de 20 em 20 minutos. Bom dia. Para cobrar, não sei, mas para vender é o dia inteiro e várias vezes ao dia. Meu Deus. E não adianta nada você ficar bloqueando tem que fazer esse ali, teste. olha, é um estresse. Ou você liga para a operadora, você acaba, quando você está interessado em comprar, o atendente atende na hora. Na hora. Se for qualquer outro assunto, fica aquela musiquinha, né? Eternamente. É isso aí, gente. E como que consegue todos os dados, né? E é o dia inteiro, rapaz, mas é um inferno. Só que agora tem um aplicativo ótimo. Que bloqueia? Você só põe o prefixo, entendeu? Você pega o prefixo 61, por exemplo, prefixo 67, prefixo de outros estados, né? Você põe o que você quiser lá, ele vai bloquear. Tem uma lei que não todos estão cumprindo, que tem que aparecer aquele prefixo 030, 0303, né? Você sabe que é de algum telemarketing da vida aí. Algumas operadoras seguem isso, outras não. Parece que é alguém normalmente que está te ligando. Você quer ver outra coisa também? Que é comum. Insuportável para quem tem empréstimo consignado, servidor público, federal, estadual, municipal. Cara, é um inferno, é um inferno. Com essa questão de portabilidade, é um banco ligando para outro, diminuindo os juros. Eu não sei nem como é que eles conseguem o telefone, rapaz, como eles conseguem, e é o dia inteiro. Imagina, um telemarketing em Brasília tem 200 pessoas trabalhando, 300, aí outro em Recife, outro em São Paulo, outro no Rio Grande do Sul. Seus dados estão aí, circulando. Tá tudo flutuando aí.